Deuteronômio 29, verso 5. Para que você possa entender o que celebraremos durante esse mês inteiro. A Bíblia diz que durante 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas e nem as suas sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão e nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que soubesse que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando nós falamos de tabernáculos, nós não estamos falando de uma festa judaica, nós estamos falando de uma perspectiva bíblica. Entendendo que a fonte da nossa provisão, a fonte do nosso sustento, a fonte da nossa alegria, a fonte do nosso sustento vem do Senhor Jesus. É Ele que faz nova todas as coisas. Quando nós falamos de Páscoa, nós remetemos a percepção de que Cristo morre e ressuscita. Nós celebramos Páscoa porque Cristo ressuscitou. Nós não celebramos a morte, celebramos a ressurreição. Quando nós falamos de Pentecostes, nós falamos sobre a descida do Espírito, sobre toda a carne. O Espírito Santo já descia, a Bíblia diz que ele repousava sobre homens. Mas ele repousava e ia embora. Mas em Pentecostes ele desceu e ficou. Tabernáculos nós celebramos a provisão de Deus. Uma provisão que não vem do nosso braço, uma gratidão que não vem da satisfação de conquistar coisas. Porque muitos de nós somos gratos porque vamos conquistando as coisas. Mas a gratidão não é uma percepção que eu tenho por aquilo que eu estou vivendo e conquistando. Mas a gratidão a Bíblia chama de contentamento. Ser grato a Deus por aquilo que Ele já nos deu. É natural que eu e você precisamos buscar e querer mais sempre. É natural da vida, entenda isso. Quando você parar dizendo, para mim já está bom, todo o processo natural é esse. Tudo que para de crescer começa a morrer naturalmente. E é importante que eu e você tenhamos sim essa vontade de crescer em todos os aspectos. Mas nós não podemos nos furtar do privilégio de celebrar aquilo que já vivemos, do que já conquistamos. Nós não podemos nos esconder debaixo de que Deus, eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu vou mais além, mas eu não posso ficar naquela insatisfação crônica. Eu tenho que parar por um momento e agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na minha vida. E entenda que tabernáculos é esse portal, é esse freio de Deus dizendo, olha, agora você vai olhar para trás, você vai ver tudo que eu fiz durante o seu ano e você vai celebrar, porque eu fui o seu provedor durante o ano inteiro. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e perguntasse para ele, você ainda tem motivos para agradecer? Você tem motivos para agradecer? Eu tenho certeza que diante de todas as batalhas que você está vivendo, ainda assim você tem motivos para agradecer. Eu quero que você entenda que o contexto da festa de tabernáculos se passava no deserto. O povo estava no deserto, eles não tinham moradia, eles não tinham propriedade, eles não tinham fonte de renda, eles não tinham provisão básica, eles não tinham saneamento básico, eles não tinham nada, mas Deus disse, eu cuidei de vocês. Foi eu que cuidei de vocês a todo tempo. Nunca faltou roupa, ainda que vocês não tivessem lugar para comprar roupa no deserto. Eu não deixava que a roupa de vocês estragasse. Ainda que não tivesse lugar para comprar sandálias, eu não deixava que as suas sandálias puíssem. A Bíblia diz no Deuteronômio, agora no capítulo 16, ele fala, eu não deixei as suas roupas puírem, nem deixei os seus pés incharem. Ele está dizendo, nem doença acometeu vocês. Chovia pão do céu de dia. Chovia carne, codornizes caíam do céu para aquele povo comer. Quando eles tinham sede, eles tocavam na rocha e saía água. Ou então Deus mandava colocar um pedaço de pau dentro da água e a água amarga ficava doce. Essa semana nós experimentamos um pouco, mais ou menos, do que eles experimentaram no deserto. 52 graus nós passamos essa semana, sensação térmica. Mas a Bíblia diz que durante o dia tinha uma coluna de nuvem que protegia ele do calor do sol. E durante a noite, tinha uma coluna de fogo que os esquentava.
Ainda que no deserto da vida, nada faltou para eles. E eu quero te fazer uma pergunta: o que tem te faltado? Se nada, por que nós não somos tão gratos como deveríamos ser? Tabernáculos é o tempo de nós pararmos tudo. Pararmos a nossa vida. Para tudo. Deus, os meus sonhos e os meus planos, eu vou colocar esse tempo de lado. Porque eu quero agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida até aqui. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Dá mais uma perguntada para ele. Você tem motivos para agradecer? Pergunta para ele, você tem motivos para agradecer? Esse é o tempo de você parar para agradecer. Eu queria que vocês colocassem, que o pessoal da mídia colocasse aquela outra imagem. Pedir aquela imagem dos 4 semanas. Nós vamos começar e nós vamos gerar tabernáculos esses próximos dias, essas próximas semanas. Eu acredito, não sou fã de fazer isso, mas os domingos agora nós falaremos até dia 28 de outubro, que é a semana da festa, vai ser sábado e domingo. No final dessas semanas, sábado e domingo, do dia 28 e 29 de outubro, nós vamos celebrar a festa, mas até lá, nós vamos celebrar a série de tabernáculos, para que todos nós tenhamos e criemos expectativa, mas entremos com um entendimento profético do que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Então, durante todas essas semanas, nós vamos meditar nesses textos, vamos falar sobre o que significa tabernáculos, para que a gente possa chegar nesse tempo de celebração, muito mais alinhados e posicionados para celebrar, para que nós não passemos sem entender, mas que a gente aproveite esse portal de espiritual que se abre, para que coisas grandes cheguem também sobre as nossas vidas. Você crê que Deus está esperando coisas novas de nós? Então eu quero profetizar que Deus também vai liberar coisas novas sobre a sua vida nesse tempo. Aleluia. Falando nisso, eu queria te convidar agora a abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômio. O mesmo livro, só que agora no capítulo 32. Deuteronômio 32. A primeira mensagem dessa série vai falar sobre o cuidado de Deus. A gente sabe. Eu já vou entrar logo. Eu quero profetizar sobre a sua vida que não importa onde você esteja, nessa noite você vai experimentar um cuidado sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Não importa qual deserto que você está passando, eu quero profetizar que hoje você vai sair daqui experimentando um novo conceito de cuidado de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Então lê comigo, Deuteronômio capítulo 32, verso 10. Diz assim: numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-as sobre elas. O Senhor sozinho o levou, e nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Vamos ler de novo? Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida de ventos uivantes, ele protegeu e dele cuidou. Eu vou ler melhor. Ele protegeu e de nós ele cuidou. Nos guardou como a menina dos seus olhos. Como uma águia que desperta sua ninhagem, paira sobre os seus filhotes, depois estende as asas para apanhá-los. Levou ele sobre nós. E o Senhor sozinho nos levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Feche seus olhos. Meu amigo Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite. Porque nós queremos entrar nessa nova dimensão. E experimentar desse cuidado. Ou reconhecer. Eu profetizo nessa noite que a gente reconheça esse cuidado. Sabe, Senhor, às vezes a gente tem uma perspectiva e uma expectativa do teu cuidado. Queremos ser cuidados, muitas vezes, baseado nas nossas experiências. Mas eu quero profetizar nessa noite que nós vamos experimentar uma nova dimensão
do teu cuidado sobre as nossas vidas. Abre nessa noite o nosso entendimento, se revele de uma forma sobrenatural no nosso coração, para que todos nós aqui possamos nos identificar na posição de cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Cobre aqui, Senhor, os nossos ouvidos, que não haja dispersão, mas que nessa noite tudo aquilo que o Senhor tem para fazer possa encontrar espaço no nosso coração. Eu profetizo nessa noite restauração nas nossas vidas. Restaura, ó Senhor, os nossos corações, para que nós possamos perceber e estar pronto para a próxima fase, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar a noite de hoje te trazendo uma informação. Uma informação que esse texto ele é cantado. Esse texto é um cântico. As pessoas cantam. Os judeus cantam esse texto. Quando Moisés escreve Deuteronômio, ele escreve uma poesia. Para que essa mensagem não fosse simplesmente registrada, mas para que essa mensagem fosse celebrada. Entenda que existem mensagens que nós recebemos, que ela deve ser guardada no nosso coração, mas existem mensagens que precisam ser celebradas no nosso coração. Quando eu falo celebrada, eu falo ser relembrada no nosso coração. Existem mensagens, palavras de Deus que tocam as nossas vidas, que elas não devem ser só memorizadas e guardadas no bom depósito, mas de tempos em tempos, nós precisamos celebrar, relembrar e agradecer a Deus porque um dia recebemos uma palavra. Eu acredito que todos nós um dia fomos acometidos com um texto, num momento de dificuldade ou num momento específico da nossa vida, em algum momento nós abrimos uma palavra e parecia que a Bíblia estava lendo nós. E estava falando tudo o que nós precisávamos ouvir. E aquela palavra entrou no nosso coração de uma certa forma que nós nunca nos esquecemos. Tem um texto na palavra, Isaías 49. Há 14 anos atrás, Deus falou comigo através desse texto. E talvez eu possa recitar para vocês Isaías 49, quase todo. Porque é o texto que eu celebro. Porque eu creio que esse texto fala muito sobre a história que Deus quer construir na minha vida. Então eu entendo que existem mensagens que precisam ser trazidas à tona, mas existem mensagens que precisam ser celebradas na nossa vida. Esse texto para aquele povo foi um texto de celebração. Ano após ano, eles precisavam cantar esse texto para entender que Deus cuidou deles o tempo inteiro enquanto eles estavam no deserto. E de geração em geração, eles cantam. Para que a próxima geração se lembre que um dia, num deserto de ventos uivantes, um deserto de bestas feras, Deus guardou uma nação inteira e protegeu como a menina dos seus olhos. Eu quero começar a noite de hoje e trazer para você uma informação. Deus tem diferentes formas de cuidado sobre você. Deus tem diferentes formas de tocar a sua vida com o cuidado dele. E talvez por causa da nossa cultura, por causa da nossa experiência natural, daquilo que recebemos dos nossos pais, nós não conseguimos perceber como Deus pode se mover sobre esse cuidado. E Deus muitas vezes, por causa da nossa maturidade, pelo ponto de onde nós estamos, Deus não fará isso conosco. E é esse momento que o diabo entra dizendo, olha, você está sozinho. Porque tudo que a sua alma queria receber era um abraço de Deus, era uma palavra de Deus. E muitas vezes, na maturidade que nós avançamos, no momento que nós vacilamos, Deus não vai falar nada com a gente. Deus vai olhar para ver como que nós reagimos, assim como nós fazemos com jovens hoje. Porque se nós tratarmos os nossos jovens, os nossos adolescentes, como tratamos as nossas crianças, eles permanecerão infantilizados e fragilizados. Então a forma de cuidar é totalmente diferente mediante ao crescimento que nós vamos tendo com Deus. Deus, a Bíblia diz que nesse mesmo texto ele diz, eu cuidei de vocês como a menina dos meus olhos.
O cuidado como uma menina dos olhos é quando Deus vai fazer qualquer coisa, Ele olha para você. Existe um momento da nossa vida, da nossa caminhada, e normalmente é no início da nossa caminhada, que nós percebemos o cuidado de Deus em todas as coisas que fazemos. Parece que Deus nos pega pelas mãos, Deus nos carrega, Deus nos leva e Deus nos traz nos lugares aonde Ele quer que a gente esteja. E eu não estou me furtando em dizer para você que algumas pessoas aqui hoje Deus está cuidando dessa forma. Pegando pessoas pela mão e cuidando delas como se cuida de uma criança. Para que as pessoas saibam que vocês, para que todo mundo saiba que vocês e eu temos um Pai e nós nos podemos nos sentir seguros na decisão de caminhar com Ele. Mas a Bíblia diz também que chega um momento e Deus se revela como uma águia que cuida da sua ninhada. Porque o interesse de Deus, e eu vou falar sobre essa ninhada, sobre esse papel de Deus como águia. Quero dar um enfoque maior sobre isso nessa noite, mas eu quero que você entenda que quando Deus fala sobre uma ninhada de águia, Deus está dizendo, existe um cuidado que não é confortável. Existe um momento da sua vida que eu vou cuidar de você e você não vai se sentir confortável com esse cuidado. Não vai ser gostoso o meu cuidado com você. E a Bíblia diz, no mesmo texto, que Ele vai cuidar também como um provedor. Alguém que nos dá recurso para estabelecer os níveis que Ele quer nos levar. Então eu quero trazer uma mensagem aqui nessa noite, se prepare, ou reconheça que Deus tem chamado você para uma nova fase, a partir de hoje. Existe uma nova fase da parte de Deus para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Como que Deus faz isso? Quando nós somos crianças espirituais, Deus vai cuidando com a gente como uma menina dos olhos, e vai cuidando e tratando a gente e levando a gente. Mas a Bíblia diz que chega um momento que Ele nos trata como uma ninhada de águia. E talvez você não saiba, mas a águia cuida do seu ninho, ou constrói o seu ninho nos lugares mais altos, nas montanhas mais altas. E ela cata os galhos, penas, plumas, ela pega tudo e constrói o seu ninho, e ali ela choca o ninho. Ele choca seus filhotes e ela alimenta os seus filhotes, mas chega um momento que ela sabe que aqueles filhotes precisam de voar. E a Bíblia diz que ela começa a bater asas. Para ser mais específico, ela começa a retirar as folhas que foram construídas no ninho. E aqueles galhos que constroem o ninho começam a espetar os filhotes. Eles estão no ninho, mas eles estão sendo desconfortáveis, ficando desconfortável. E de repente a águia começa a voar e começa a bater as asas. E empurrar aqueles filhotes. E empurrando os filhotes, para quê? Para que eles tomem uma decisão de sair do ninho que já estava incômodo para eles. Muitas vezes Deus tem cuidado de nós, tirando o nosso conforto. Em algum momento, o lugar onde você estava, as pessoas com quem você estava, era confortável. O cuidado que você recebia, a forma como você recebia esse cuidado, era confortável e era prazeroso. Mas chega um momento que isso começa a ficar desconfortável para você. Os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as mesmas conversas, as mesmas amizades, tudo é a mesma coisa, mas agora já não faz mais sentido. Porque Deus começa a arrancar o conforto para dizer para você, está na hora de você bater suas asas. Está na hora de você voar. E a primeira verdade que eu quero trazer para você aqui hoje, é que muitas vezes nós fomos enganados com ciclos hollywoodianos. O que é um ciclo hollywoodiano? É achar que toda a nossa história é um conto de fadas. Que o tempo difícil em algum momento vai ficar bom. Deixa eu te contar uma coisa, ciclos acabam.
Todo ciclo começa, tem um meio e tem um fim. Ciclos se fecham. E nem sempre o ciclo que se fecha vai fechar da forma como você espera. Ciclos acabam e não é da forma como você quer. Muitas vezes nós estamos nos privando de entrar em novos níveis, porque nós esperamos que alguma coisa boa aconteça para nós darmos o outro passo. Nem sempre algo vai ficar bom para que você possa passar de nível. Nem sempre as coisas vão estar favoráveis para você, para que você mude de nível. Muitas vezes as coisas vão estar ruins. E Deus vai te dizer, eu coloquei você, te coloquei nesse lugar, estou fazendo você comer o pão que o diabo amassou, para você aprender. Não é para você consertar esse lugar, mas para que esse lugar conserte coisas dentro de você e você possa sair daí. Preste atenção, a gente espera que mesmo que a gente esteja em aflição, alguma coisa boa no lugar onde nós estamos aconteça. E nem sempre somos nós, fomos chamados para consertar lugares. Às vezes foram os lugares que foram chamados para consertar a gente. Isso significa que nem sempre a coisa vai ficar boa para você mudar de fase. Nem sempre você vai receber um 10 para mudar de fase. Muitas vezes você vai sentir uma dor e Deus vai falar, agora sim é a hora de você mudar de fase. Só que existem muitas pessoas que estão presas esperando que pessoas sejam transformadas, lugares sejam transformados, situações sejam reviradas, para que então ela dê um próximo passo. E eu quero te dizer que todas as vezes que você se priva de dar um próximo passo, sabendo que nada vai acontecer, você começa a perder a percepção desse cuidado de Deus na sua vida. A Bíblia diz que durante o dia uma coluna de nuvem cuidava deles. Eles montavam um acampamento, mas eles sabiam que se a nuvem se movesse, eles precisavam recolher tudo e seguir a nuvem que andava. Existem pessoas que a nuvem já andou e a gente está esperando palavras para desmontar o acampamento e mudar de nível. A nuvem está andando e nós estamos esperando uma situação para poder juntar as coisas e ir para o próximo nível. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite que esse nível que você está não é o nível que Deus tem para você. A nuvem andou, está na hora de você começar a andar nessa noite em nome de Jesus. Pastor, mas eu vou abandonar as pessoas. Não, não é abandonar pessoas, é não abandonar Cristo. Ah, pastor, mas eu vou abandonar esses lugares. Não, você não vai abandonar esses lugares, você vai seguir a nuvem, você vai para onde Deus está mandando você ir. Porque mais importante do lugar onde você está é o lugar onde Deus quer que você esteja. Então Deus nessa noite está dizendo, olha, você vai perceber o meu cuidado, ainda que esteja desconfortável. Ciclos se fecham, então se mova quando os ciclos fecharem. Você ouviu falar de relacionamentos tóxicos? Quem já ouviu falar desse termo, relacionamento tóxico? São pessoas que vão se relacionando. Eu já cansei de ver isso. Ah, pastor, eu vou orar que daqui a pouco o fulano muda. Não, quando casar, muda. Ai, pastor, eu tenho medo de terminar com fulano, porque vai que fulano muda. E a gente vai sustentando ciclos que vão matando a gente. Coisas que você já sabe que deveria ter um fim na sua vida, você ainda continua sustentando. E à medida que você sustenta óbitos na sua vida, você não percebe a vida chegando sobre você. Ou nós possamos entender que Deus coloca a nossa vida de glória em glória, de ciclos em ciclos, ciclo em ciclo, e esses ciclos acabam. Em algum momento você vai ter que, como diz a música, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Em algum momento, você vai ter que entender que o lugar onde você está espiritualmente dizendo, emocionalmente dizendo, profissionalmente, ministerialmente, geograficamente, em algum momento que isso vai ter que ter um fim.
quando esse fim chegar, é hora de entender que a nuvem se moveu. É hora de você partir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe por quê? Porque pior do que estar desconfortável é estar desprotegido. Pior do que estar desconfortável, incomodado para sair de nível, é se Deus voar, Deus te empurrar e você não ter vontade de voar novamente. Deus quer levar a gente para outros níveis e percebermos o cuidado dele nesse próximo nível. Deus quer nos tirar de onde nós estamos. E Deus faz isso de forma maestral. Ele vai tirando os confortos, Ele vai tirando a gente, Ele vai empurrando a gente. E eu quero dizer que existem momentos que você sabe que precisa voar, mas você tem tanto medo de voar. Você tem tanto medo de dar o passo, que ainda às vezes meio até com medo você dá o passo. Só que você ainda não tem musculatura para voar, assim como aqueles passarinhos, aquelas águias filhotes. A Bíblia diz que a águia mãe, deixa os filhotes voarem. Quando eles não conseguem, que eles começam a cair. E talvez esse seja o problema. A gente tem medo de quebrar a cara se nós dermos o próximo passo. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga assim: você não vai cair. Não vai cair. A Bíblia diz que quando os passarinhos começam a cair, a águia mãe vem por debaixo deles e pega eles no dorso. E sobe com eles novamente. Se você está achando que você vai quebrar a cara se der o próximo passo, você não sabe. O Pai que você tem no céu, Ele não vai deixar você cair e quebrar a sua cara se você der o passo. E Ele está mandando você dar. É tempo de nós sermos corajosos, porque Deus tem cuidado de todas as coisas sobre as nossas vidas. Aleluia! O problema é que quando nós nos sentimos desconfortáveis, a primeira intuição que nós temos, quando as coisas estavam dando certas e começam a dar errado, a primeira intuição que nós temos no nosso coração é botar a culpa em quem? Tá dando tudo certo, agora tá errado. O que acontece? Quem entrou na história? O diabo. Pastor, tá dando errado, é o diabo que tá furioso. O diabo está furioso, pastor. Eu resolvi me levantar em Deus e o diabo está furioso. Deixa eu te contar uma coisa. Nem sempre é o diabo. Às vezes é só o seu crescimento acontecendo. Quando nós éramos crianças, alguns de nós, em determinadas noites, sentíamos dores nos ossos. A gente pedia remédio para a mãe porque sentia dor no osso. Alguém já sentiu isso quando era criança? Dor nos ossos. Por quê? Porque eles estavam... Muitas vezes a dor que você está sentindo não é o diabo, é Deus fazendo você crescer. Porque existem feridas que Deus te dá, que não é para te derrubar, é para te fazer florescer. Oséias capítulo 3 ou capítulo 4 disse: vinde e voltemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele cuidará de todas as coisas. Nós vivemos um evangelho que nós fugimos das feridas, irmãos. Mas há feridas que o próprio Deus vem e toca. Para que a gente se lembre que maior do que a dor de uma ferida é o que uma ferida que Deus causou pode fazer nas nossas histórias. Quando nós entendemos que o mesmo Deus que cuida é muitas vezes o mesmo Deus que fere as nossas vidas. Porque uma ferida vai gerar uma marca em você. Uma ferida gera uma marca em você. Para que todas as vezes no próximo nível, presta atenção no que eu vou te dizer. Há feridas que Deus faz hoje, que não fazem sentido nenhum agora. Mas essa ferida, quando tratada no próximo nível, no momento de desgaste, você vai olhar para essa ferida que Deus fez
E ela vai sustentar a sua esperança nele. A gente vai olhar e dizer, se Deus fez naquele tempo, Deus vai fazer agora na minha vida. Então eu não vou desistir e eu não vou retroagir para o lugar onde eu estava. Se eu e você entendermos que quantas as vezes que nós começamos a estagnar, Deus pode vir nos ferir, para que essa ferida nos traga desenvolvimento. E esse é o projeto de Deus, que eu e você caminhemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Caminhemos e continuemos caminhando. Porque à medida que nós caminhamos, que as coisas acontecem. Deus não mexe com ninguém que está parado. Deus só mexe com pessoas que estão em movimento. Se você estagnou na sua história, Deus vai mexer com você te ferindo. Mas se você permanecer em movimento, Deus começa a usar a sua vida, porque Deus só usa quem está em movimento. Talvez hoje a sua desculpa seja, pastor, hoje minha agenda está cheia, eu não consigo fazer mais nada. Deixa eu te contar uma coisa, Deus vai usar você, que está com a sua agenda cheia. Quando você diz, eu não tenho tempo para nada, é você que Deus está querendo. Deus não se agrada de preguiçosos. Pelo contrário, ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus não está dizendo que sua agenda cheia é um impeditivo para você andar com Ele. Ele está dizendo que a sua agenda cheia, o seu tempo que te falta, o seu desespero e muitas vezes não ter o que você quer, vai ser o sinal que você precisa para Ele começar a te encher a ponto de transbordar a sua vida. Muitas vezes é nesse processo de dizer, Deus, eu já não tenho nem tempo para mais nada, que Deus começa a derramar unção sobrenatural na sua vida. Porque nós precisamos entender que Deus não quer que a gente pare em momento nenhum. Deus quer que a gente seja eficaz no tempo que nós temos, mas Deus não te chamou para ficar parado para servir a Ele. Pedro estava pescando, João estava pescando, Levi estava cobrando imposto. Os grandes homens que transformaram a história não estavam parados quando foram chamados. Pastor, quando é que eu vou descansar? Descanso não é tempo, descanso é uma pessoa. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. O descanso deveria ser um tempo com uma pessoa. Mas muitas vezes você pode passar 30 dias na beira da praia e não descansar. E muitas vezes uma boa noite de sono com a sua cabeça arejada te recupera muito mais, não é verdade? Quando nós andamos com o Senhor, Ele traz lucidez e paz no nosso coração, uma paz que excede nosso entendimento, e nós encontramos descanso. Por isso, a sua agenda não é um problema para Deus, a sua agenda é um problema para você, mas para Deus não. Cuidado com as desculpas que você dá. Cuidado com as desculpas que você dá. Eu tenho aprendido que todas as vezes, isso não está nem na palavra, mas eu quero falar isso hoje. Todas as vezes que eu começo a colocar a culpa de não estar fazendo o que eu tenho que fazer na minha agenda, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando eu começo a colocar a culpa de não estar orando, de não estar buscando, de não estar fazendo as coisas. Não, pastor, eu não estou fazendo por causa disso, é porque eu estou apertado de tempo. Sabe o que Deus começa a fazer? Se seu problema é tempo, eu vou tirar todas as coisas para que você tenha tempo para mim. Se o seu problema é porque você não consegue administrar o seu tempo, eu vou tirar todas as coisas para que você se lembre que você só está com a sua agenda cheia, porque foi eu que coloquei as pessoas para encher a sua agenda. Eu vou te contar uma coisa, Deus sente saudades de você. E todas as vezes que você não corresponder com essa chamada de Deus, Deus vai eliminar tudo da sua vida, para que você se lembre que quem colocou tudo na sua vida foi Ele. Pode ser duro o que eu vou te dizer, mas muitas vezes Deus afasta a provisão para entender que o cuidado dele sobre a sua vida não vem da força do seu braço, vem dele. Talvez hoje é o dia que você precise se recordar que se está incômodo, é Deus cuidando de você. Se está difícil,
é Deus cuidando de você. Se está impossível, é Deus cuidando de você. Estava na hora do amém, irmão. Está na hora de você receber essa palavra. Quem está passando um tempo difícil aí, levanta a mão para mim. Se você não estiver passando, você pode levantar a mão só para mim, que eu também estou precisando. Quem está passando, quem precisa de Deus tocar a sua vida aqui hoje e mudar alguma coisa na sua vida? Tá difícil? Quem está se sentindo filhotinho de águia aqui e sendo empurrado para fora? Tá confortável? Não. Mas não é o diabo. É Deus empurrando e cuidando de você. E por fim, eu não quero tomar tanto tempo assim porque a gente precisa de orar nessa noite. Eu e você precisamos nos tornar aquilo que Deus já viu em você. O cuidado de Deus é quando Deus chega para mim e para você e diga: eu vi isso aqui em você. Deus disse para Davi: Davi, você vai ser rei. Davi não se tornou rei no outro dia. Deus deu um sonho para José. Deus mostrou para José o sol e a lua se curvando diante dele e 12 estrelas se curvando. Mas isso não aconteceu no outro dia. Só de prisão José tomou aproximadamente, a história diz que aproximadamente 12 anos de cadeia. Davi demorou mais de 16 anos entre receber uma palavra e sentar no trono. Não foi do dia para a noite, mas Deus há 16 anos, há 20 anos, há 30 anos, Deus já tinha dado uma palavra para essas pessoas. E sabe qual é a diferença delas e a gente? Elas não eram, mas elas andavam como se já fossem. Elas receberam a palavra. Davi tinha chance de matar Saul, mas se comportou como um rei. José tinha a palavra, tinha autoridade para matar os irmãos e vingar os irmãos, mas se comportou como um governador. Nós nos precisamos olhar e dizer: Deus me deu uma palavra, então eu preciso me comportar como tal. Porque Deus não quer que você opere nessa dimensão. O cuidado dele em te dar uma palavra nova é te levar a operar numa nova dimensão. É dizer: eu estou vivendo com os meus pés aqui, mas o meu coração está ali. Os meus pés estão nesse tempo, mas as minhas ações são em outro tempo. Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a chamada de Deus é que a gente seja nobre. Porque o miserável só age por necessidade, mas o nobre age por propósitos. Alguém que recebe um coração de nobreza não age pela circunstância, age por aquilo que acredita. Mas um miserável e uma criança age pelas necessidades presentes dele. Na verdade não age, reage. Quem reage é criança, quem age são nobres. Deus quer que a gente tire os nossos corações do momento presente e comece a operar, comece a declarar, comece a falar coisas daquilo que Ele disse que nós seríamos. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos na terra seria ligado. Aquilo que nós ligarmos na terra será ligado. Se Deus liberou uma palavra do céu sobre o seu futuro, você precisa entender que ainda que os seus olhos não estão vendo, a verdade e a realidade da sua vida é aquilo que Deus disse que você será. Essa já é a sua verdade. Essa já é a verdade. Se Deus disse que vai fazer algo sobre a sua vida, essa já é a verdade. Mas pastor, eu não estou vivendo isso, então comece a se comportar como se já estivesse vivendo. Porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus correm. Você não vai correr atrás da palavra para alcançar essa palavra. Deus disse, você não vai correr para ela se alcançar. Você vai se posicionar e ela vai chegar na sua vida. Muitas vezes a gente tem recebido palavras de Deus, promessas de Deus, e a gente começa: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ter que fazer? O que é que precisa acontecer? E Deus está dizendo: se posiciona como se já tivesse recebido essa palavra. Começa a celebrar a palavra.
Comece a interagir com essa palavra. Deus, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor me chamou e eu vou me preparar, e eu quero declarar, e eu quero entrar nessa dimensão de operar com esse coração aqui, e eu quero viver isso, e eu quero andar nisso, e eu quero acreditar nisso, ainda que eu não estou vendo, mas eu quero acreditar nisso. Em algum momento, tudo aquilo que estava no futuro começa a alcançar a sua vida no presente, e você começa a entender que ainda que você não estivesse vendo, já era uma verdade sobre a sua vida. Já era uma verdade. Quantas verdades nós perdemos, quantas oportunidades que nós perdemos, porque nós esperamos fatores externos. Quando isso acontecer, então eu me posiciono. Quando fulano falar, eu me posiciono. Quando houver uma sinalização, então eu me posiciono. Quantas coisas nós perdemos porque recebemos uma palavra de Deus e não nos posicionamos diante dela. A Bíblia vai mostrar que primeiro a águia tira os filhos, mas Deus disse: eu te tratarei como uma águia, mas em algum momento eu te tratarei como um provedor. O terceiro nível do cuidado de Deus, quando Deus diz que vai cuidar de você, é quando Deus te coloca na posição que Ele te chamou para estar. E Ele começa a te encher de coisas para que você comece a governar aquele lugar. Talvez você não entenda o que eu estou te dizendo aqui. Gênesis capítulo 1, 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a sua semelhança, para que ele governe sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre a terra e sobre os animais que se rastejam na terra. Aqui ele falava do diabo. O projeto de Deus quando criou você, foi que você governasse a geografia que você estiver. Quando eu só posso governar, eu só posso ter autoridade eu só posso ter autoridade quando eu tive coragem para pular, ainda que eu não tivesse segurança. As águias só voam alto porque um dia pularam às cegas. A águia só consegue voar nos lugares mais altos porque um dia ela foi filhote. A mãe empurrou, ela pulou. E mesmo sem voar, mesmo sem saber, ela teve coragem de se lançar e aprendeu a voar. E agora, ela foi para lugares altos. Deus só vai te levar para lugares altos quando você tiver coragem de entender que o lugar onde você está hoje não é o lugar que Ele tem para a sua vida. O lugar onde você está não é o lugar que Ele tem para a sua vida. Então, se você está se sentindo desconfortável nos lugares, nos relacionamentos, na sua profissão, no seu ministério, aonde quer que você esteja, se você está encontrando desconforto, eu tenho um convite para te fazer aqui nessa noite. Está na hora de você voar. E ir para lugares mais altos, sem ter medo de quebrar a cara. Porque se você pular e não der conta, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você pular e não der conta, você vai conhecer um Deus que você nunca conheceu. Se você pular, se você disser hoje, nessa noite, eu creio que essa noite vai ser a noite da sua virada. Se você disser, hoje eu saio daqui operando em um próximo nível. Se você pular e não der conta, você vai conhecer um Deus que você nunca conheceu. Um Deus que antes de você se esborrachar, vai te pegar pelo colo, vai te pegar pela mão e vai te fazer voar por sobre as asas dele e te voltar a lugares aonde você estava. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não é o Deus que vai ficar pegando na sua mão o tempo inteiro, mas é o Deus que vai te empurrar para lugares. É o Deus que vai
te jogar do penhasco, não porque Ele quer ver você se esborrachando, mas porque Ele quer ver você voando a lugares altos. Eu não consigo acreditar que nós possamos passar uma vida inteira acostumados com o desconforto, mas eu sei que existem pessoas que se acostumam com qualquer coisa. Mas eu quero te lembrar que tudo que você se acostuma, você para de lutar. Em todos os lugares que você se acostuma com desconforto, você para de lutar por uma causa. Pastor, eu estou aqui, meu casamento está uma meleca. Se você se conformar com aquilo que você está vivendo, você para de lutar para ter transformação. Por isso Paulo diz, não vos conformeis, ou seja, lute para ter uma transformação na sua vida. Eu não sei se você chegou aqui já conformado com a família que você tem, com o casamento que você tem, com o ministério que você tem, com os sonhos que você tem, com as finanças que você tem, com o relacionamento com Deus que você tem. Mas eu quero te fazer uma pergunta. É esse lugar que você quer passar o resto da sua vida? Ou hoje, aqui nessa noite, você quer dar um salto de fé? E dizer, Deus, não é aqui que eu quero estar. Então eu me lanço para voar a lugares mais altos. E eu creio que ainda que eu não esteja vendo, o Senhor vai estar comigo e não vai deixar eu me esborrachar, porque ainda que eu caia, o Senhor me pegará pela mão e me fará voar em lugares mais altos. Você crê nisso? Então eu quero te convidar a você que não está, se você não está conformado com o lugar onde você está, você pode ficar de pé no seu lugar?